Opa! Já estou ao vivo aqui. Só responder aqui com a pega. Oh, meu Deus. Salve, pessoal! Boa noite! Boa noite para todos! Tá acompanhando a gente aí mais uma live. Opa! Tô meio desorganizado aqui. Ver se tem alguém acompanhando. Dá um tempinho aí que o pessoal tá entrando. Tô um pouquinho nervoso, é claro, porque cada conteúdo que a gente vai falar, né? A gente tem que dominar bem, saber conversar, saber explicar. Lembrando que, lembrando que essa live é oferecida pela Secretaria de Esporte Franco da Rocha. O Cris, boa noite, Cris. Tudo bem, Cris? Tudo jóia aí? Vamos lá? Quem está acompanhando a gente? O cachorro latindo no fundo. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer. é, Lembrando que essa live é oferecida pela Secretaria de Esporte Franco da Rocha. Vamos falar hoje um pouquinho a história dos goleiros aí, tirar umas curiosidades. Quem quiser tirar sua dúvida, perguntar. Ju, minha irmã caçulinha, beijo no coração, Ju, tudo bem? Lembrando que a Secretaria de Esporte ela oferece toda semana a live. O pessoal está em casa para treinar em casa, para acompanhar os professores, atividade física, exercício, né? Bom, nós temos as lives de capoeira, vôlei de praia, karatê, kung fu, judô, defesa pessoal, pilates, preparação de goleiros. Opa! Eu acho que eu esqueci algum skate. Eu sempre esqueço de falar de skate. Professor, me perdoe. Eu sempre esqueço, mas dessa vez eu recordei antes da hora. Bom, pessoal, eu tinha não, né? Eu tenho uma apresentação para vocês, só que pelo Facebook tem uma certa dificuldade para estar apresentando a tela. Para apresentar a tela, eu teria que é, não conversar com vocês diretamente. Teria que partir direto para a apresentação. Eu acho que fica meio sem lógica, né? Tá bom? Mas vamos lá. Bom, a história dos goleiros.
Quem já foi goleiro, quem é goleiro, quem tem essa pretensão, né? Quem já foi chamado de muralha, quem é o milagroso, né? O santo. Quantas vezes, né? Primeiramente quero fazer uma breve apresentação, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Anderson Santana. Hoje sou preparador de goleiros da Secretaria de Esporte Franco da Rocha, assim como professor da rede estadual de ensino também, da Escola Otto, ex-blog Caieiras. Abraço para quem estiver acompanhando. Minha formação já vem de mais de uma década. Tenho alguns cursos especializados em futebol, como análise de desempenho, treinamento de goleiro, modelo de jogo, aperfeiçoamento nas categorias de base e assim vai. Amanda, boa noite, Amanda, abraço. Natan, abraço, Natan, o pessoal está entrando aí acompanhando a gente. Já tenho são 6 anos de trabalhos contínuo na, com categoria de base. Tive a oportunidade de estar estagiando profissionalmente, né, com o pessoal do alto rendimento, categoria de base também. Meu primeiro estágio foi na Sociedade Esportiva Palmeiras, onde meu querido amigo aí, o Rodrigo, me deu essa oportunidade, né, abriu as portas e fiquei durante um período lá acompanhando treinamento de goleiros e, é claro, observando todo o ambiente de um alto rendimento. Logo depois, Kemily, abraço Kemily, obrigado por estar acompanhando aí. Logo depois tive a oportunidade também de estar no Wolves, né, equipe de Várzea Paulista. É um barulhinho estranho. Parou não? Nossa, que estranho. Tô com um pequeno probleminha aqui na transmissão. Minha esposa Fabiana. Te amo, amor. Amor da minha vida. Olha, mandou um recado aqui. Não ama não pra ver. O barulhinho persiste aí. Já mudei o celular. Fábio Augusto. É, Fábio, meu goleirão. Thiago, professor Garulho. Tá um barulho de helicóptero. Eu vou fazer assim. Eu vou sair aqui rapidinho. Vou voltar pra ver, né? Eu não sei porque tá esse barulho. Continua o barulho aí, amor? E agora? Nossa, que estranho, não. Não, eu saí do celular, que eu deixei o celular conectado para ver as mensagens. O que eu faço agora? Eu vou encerrar o vídeo, pessoal, e eu volto imediatamente. Prau! Pessoal, voltei. Voltei. Eu vou partir direto já para a apresentação. Problemas técnicos ao vivo acontecem. Tá aparecendo aí, amor? Tá acompanhando? Apresentação, né? Me ajuda aí. Você me ajuda daí.
Bom, galera, eu vou fazer assim, eu vou me apresentar rapidamente, vou mostrar a minha apresentação que eu tenho para vocês e depois no final eu mostro, me apresento mesmo é, em pessoa. Vamos lá. Professor Anderson Santana, um apoio da Secretaria de Esporte Franco da Rocha, apoio e realização. Lembrando que nós temos nossas lives toda semana, tá? Com aulas de dança, com aulas de judô, karatê, kung fu, capoeira, ginástica, pilates, skate, vôlei de praia e treinamento de goleiros. Acompanhe a nossa página lá, Loucos por Esporte, Facebook, Instagram, YouTube, Secretaria de Esporte também. E toda semana a gente tem uma live para você treinar em casa ou para você se inteirar e entrar no assunto de atividade física, nutrição, preparação física, no meu caso hoje, história dos goleiros e muito mais. Já começo, muitos vão se perguntar por que a imagem do Marcos, né? Quem não conhece, deu um pouquinho de futebol, esse é o Marcos, goleiro, ex-goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse cara me fez mudar a visão do que é ser goleiro. Desde que eu acompanho futebol, claro que eu tenho outros goleiros também, que eu acompanhei muito, mas o Marcos, ele foi o diferencial para mim, né? Não é, mas é porque você é palmeirense. Não, não vamos falar de clubismo agora. Falando em termos de profissional mesmo, em todos os aspectos. Mas, partindo para frente, a história dos goleiros. Quem nunca, no caso dos goleiros, quem nunca foi chamado de muralha, né? Nossa, esse cara parece uma muralha. Quem nunca, oh meu, pelo amor de Deus, o cara só faz milagre. E agora, como é que faz para fazer gol nele, né? E muitas vezes quando o goleiro faz aquela defesa milagrosa, né? Ele fecha o gol, faz aquela defesa milagrosa, é o santo. Aí no caso do Marcos, São Marcos, entre outros goleiros, né? São vários, né? Não é só o Marcos que eu quero dizer, tá bom? Mas quem nunca foi chamado de santo, né? Pelo amor de Deus, você parece um santo, salva tudo. Bom, eu quero focar um pouquinho mais na história dos goleiros aqui no Brasil, né? Lembrando, mais uma vez, que é apoio e realização, a Secretaria de Esportes e Lazer, né? Espero que a nossa secretária Beth esteja acompanhando. Se não estiver acompanhando, um abraço mesmo assim. E para todos os professores que estão acompanhando a live também, né? Junto comigo, uma verdadeira equipe aí, Ana Paula, tem a Beth, o Tico, Aguinaldo, Ireide, Janaína, Myron, Viviane, Kemily, Amanda, Satiro, Maurício, Bruna, Lilian, Flávia, Eliene, Simone, Júlia e Keila. Acho que eu falei o nome de todo mundo. Eu acho. Bom, vamos lá? Sou o professor Anderson Santana, né? Tenho uma formação que já passa de uma década, cursos de especialização em futebol, além de outros. Dentre esses cursos eu destaco os que mais eu me identifiquei nos cursos, que foram de análise de desempenho do futebol, treinamento de goleiros para futebol, modelo de jogo, né, entre outros. Pretensão, ser técnico mesmo de futebol. São 6 anos de trabalho contínuo com base, com crianças e adolescentes, um pouco de vivência com adulto, né? Fiz meus estágios em alguns clubes. A primeira porta que se abriu para mim, graças ao meu amigo aí, Rodrigo, né, foi a Sociedade Esportiva Palmeiras, onde eu pude vivenciar o treinamento de goleiros durante um período. Depois, Wolves, aqui em Várzea Paulista também. Fiquei durante um período lá, vivenciando alto rendimento, treinamento de alto rendimento. E é claro que sempre busco melhoras. E outros clubes também. Quero deslanchar muito, além de estar me dedicando hoje em dia para a Secretaria de Esporte.
E tem um serviço paralelo também com a educação. Sou professor do Estado. Bom, essa frase eu decidi colocar para vocês, para aquele que sonha, para aquele que luta, para aquele que quer conquistar algo, que estuda muito para isso, porque sem estudo a gente não vai para lugar nenhum, tá? Então lute, persista, não fica no sofá não, tá? Levante, nunca desista, pois seu sonho está além dos seus olhos. Então muita gente só quer vivenciar é, quando está pertinho, quando está aqui, não, aqui, ó, aqui achei, achei. Não, é, tem muito além, muita coisa por trás, tá? Estudo, dedicação, empenho, choro, alegria. Nossa, são diversos sentimentos. Mas vamos encurtar porque senão nós vamos ficar aqui até as 11 horas da noite. Lembrando que o que eu passo aqui não é verdade, pronto, bati o martelo, tá? Segundo algumas pesquisas que eu fiz, montei, segundo algum conhecimento que eu montei essa apresentação, ok? Então, primeiramente, essa semana teve o dia 26, foi tido como tido como o dia do goleiro, né, mundialmente. Então, só para você ter uma noção, ó, lá em 1976, eu conheço alguém que nasceu em 1976. Eu digo quem foi? Bom, foi ideia dos professores da Escola de Educação Física do Exército. Do Exército. Eu vou contar uma curiosidade do Exército em relação ao futebol. É uma homenagem, data de aniversário de um goleiro importante, né, para o nosso futebol brasileiro. Que na época estava arrebentando no gol mesmo, fechando. Ninguém fazia gol, não. Nosso querido, saudoso Ailton Correia Arruda, ou Manga. E aí, será que alguém sabe me dizer algum clube que o Manga atuou? E agora? Eu vou deixar essa primeira deixa com vocês. Essa é a minha primeira pergunta, tá? A curiosidade que eu ia falar em relação à educação física do Exército foi um dos métodos que se iniciou o treinamento físico no futebol. Foi através do Exército. Um ex-sargento do Exército entendeu, para vocês entenderem. Bom, peraí, se o povo da antiga, o povo lá da Grécia, treinava para ser um soldado melhor, por que vocês do futebol não podem treinar para ser um jogador melhor? Foi aí que começou a preparação física para o futebol, né? E o goleiro, o preparador de goleiros aparece um pouco depois, né? Já falando de goleiro, a gente não pode deixar de esquecer dessa parte que eu acho importantíssima para quem quer ser atleta de alto rendimento. E vamos trocar aí o funil do atleta de alto rendimento. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco hipóteses, né? Os 5 graus. Você quer estar em qual nível desse funil? Você quer estar entre os que sonham em se tornar jogadores? Você quer ser aquele atleta que joga sem clube de base, mas tem talento para determinado esporte? Você quer ser aquele atleta que joga em clubes de base, tem talento para o futebol, entende que precisa, né, abrir mão de muita coisa para ser o atleta, né? Não só de futebol, mas de qualquer esporte. Aqui está falando de futebol, mas eu vou jogar no geral. Ou você quer ser quer abrir mão de muitas coisas, se sacrificar e tornar e formar e tornar as melhores decisões dentro e fora do seu campo de jogo. Ou você quer ser aquele atleta que conseguiu chegar ao profissional, né? Então esses são alguns degraus que nós temos que estar pisando e trilhando para chegar, né? A grande maioria sempre escolhe o primeiro, que são aqueles que sonham em se tornar jogadores ou atletas de alto rendimento, de futebol, de vôlei, de basquete, do skate, seja qual for o esporte, tá? Então tem essa pequena diferença aí. Bom, dando continuidade, para mim, Anderson Santana, esse foi um dos marcos
marco histórico em relação a goleiros. Alguém vai lembrar? Será? Será que alguém lembra desse feito? Bom, para quem não lembra, esse é o Danilo, ex-goleiro da Chapecoense, que estava envolvido no acidente trágico da Chapecoense. E vocês notaram que ele faz uma defesa curto espaço, no momento de alta pressão, e a torcida mistura as emoções, porque eles estão ali angustiados. Se a Chapecoense tomasse aquele gol, né, o São Lourenço iria para a final. A Chapecoense era um clube de média expressão. Então envolvia tudo aquilo, angústia, felicidade, tristeza, tudo misturado, e eles vibraram como se fosse o gol. Essa, isso, este ou aquele é o goleiro. Né? Ele faz uma defesa em curto espaço, flexão, tempo de reação, elasticidade, né? Poder de reação grande e o mais importante, autoconcentração e atenção naquele momento. Né? Porque é uma bola que você defende com o pé. É raro o goleiro defender uma bola com o pé. Né? Certo? Mexe com qualquer um. Vamos lá? Bom, se tratando de história de goleiros, quem seriam esses nomes aí? Alguém sabe me dizer? Ó? Lev Ivanovic Yashin, Raikard ou Ricard, Zamorra Martinez, Francesc Platnica, Dassaev, Dino Zoff, o Michael Prado-Home, não sei se eu estou pronunciando certo, eu não falo outra língua ainda, né? Mas Edwin van der Sar e o Gianluigi Buffon. Quando fala desses nomes, se vocês estiverem andando um dia por aí e ouvirem falar esses nomes, se preparem. Sabe por quê? Porque esses nomes aí fazem parte da história dos goleiros. Né? O goleiro, dentre os outros esportes que tem o goleiro, que existe o goleiro, o futebol é um dos, ou se não o único, que o futebol foi inserido depois da sua criação, né? Sua invenção. Então, depois que inventaram o futebol, lá na Inglaterra, né? No Brasil, Charles Miller, ainda tem relatos que os escoceses trouxeram o futebol antes de Charles Miller, mas aí é um outro assunto, né? Então, em 1971, a profissão do goleiro é uma das mais exóticas do futebol. No começo, eles não podiam pegar a bola com a mão, olha que interessante. Mas ganharam espaço e hoje são uma das principais atrações no campo de futebol, né? E em 1976 eles ganharam o dia, né, do goleiro. Então esses são Yashin, né? O famoso Aranha Negra. A partir o Aranha Negra ele tem mais de 270 jogos, mais de 150 pênaltis defendidos, né? Ele ficou muito famoso por ter um ritual de fumar um cigarro antes de cada partida. Hoje, será que um atleta de alto rendimento consegue fazer isso? E tomava uma dose de vodka. Imagina só as loucuras que ele fazia, né? E ficava muito, para ficar mais atento, ele tomava essa vodka, né? Ele ganhou o prêmio de melhor goleiro do mundo, luva de ouro. Né? E ele é o único goleiro
que está no logo de abertura da Copa. Nós vamos ver mais para frente. Então o Yashi foi a partir dele que começaram todos os goleiros a usar o uniforme preto. Depois nós vamos chegar numa curiosidade sobre o uniforme também, que vocês vão adorar. Bom, o segundo é o Ricardo Zamorra Martínez. Nossa, Martínez, mais conhecido como Ricardo Zamorra, goleiro espanhol, né? Ele a partir dos 22 anos, ele passou partir não, né? Durante 22 anos. Eu estou gaguejando um pouquinho porque é muita coisa para lembrar. Ele passou por times como Real Madrid, Barcelona, né? O Nice da França. Então ele jogou 46 partidas em Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos Antuérpia. Ele participou em 1920. Então ele jogou de 1900, disputou duas Copas, 1934 e 1938. Em Planica, né? Foi um dos que duelaram na Batalha dos Goleiros. Titãs, lá no começo dos anos 20. Então o Zamorra, o Yashi, foram os repercutores, né, dos goleiros. Né? Aos 16 anos, né, em 16 anos de carreira, ele decidiu a sua vida no Slavia Praga. Ele mudou lá no Slavia Praga, né? Hoje, República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, né? Então, foram aí ao todo 986 jogos e mais de 73 pela seleção, né? Então, ele totalizou 1.059 partidas no seu currículo. É muito. Eu acabei de receber uma informação que vocês não estão visualizando a apresentação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu também não estou conseguindo visualizar, mas tranquilo. Então a gente vou dar continuidade aí, pessoal, tá bom? Então a gente depois vai falar um pouquinho, vou acelerar o processo um pouquinho aqui, que tem da Saev, né? Rinat, eu não sei falar russo, desculpa. O segundo nome dele é Faizhat Mahonovic, da Saev, goleiro russo, né? Sucessor do Yashi em jogos pela seleção. Foram mais de 500 partidas, 510 partidas pela seleção. Só pela seleção, né? Então, contando aí, são 16 anos da carreira. Depois nós temos o Dino Zoff. Dino Zoff é italiano. Oh, mamma mia. Né? A sua grande habilidade técnica. Ele era muito técnico, né? Zoff teve mais de 22 anos como goleiro. São 903 partidas. 112 jogos pela seleção italiana. O próximo goleiro vai dar uma acelerada no nome aí, porque é grande o nome dele, né? É Michael Georges Dean Gisran Predhome. Predhome. Eu chamava de Predhome, um dos goleiros que eu acompanhei em Copa do Mundo. Então era mais conhecido como Predhome. Bom, Predhome são 22 anos de carreira. Ele jogou por 3 clubes, incluindo a seleção belga, né? Foram 846 partidas. Galera, esses goleiros que eu estou falando são os goleiros internacionais. Os nacionais dispensam apresentações, nós vamos chegar neles. Nós temos depois o Van der Sar, Edwin Van der Sar, né? 1,97 m, um dos goleiros mais altos da história, se não o mais alto. Né? Veja a diferença de jogos.
Ele jogou 959 partidas no total, incluindo Ajax, Juventus, Fulham, né, Red Devils, que é o Manchester United, e a seleção holandesa. E por último dessa apresentação curta aí, nós temos o Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon. Eu tenho um amigo que é ídolo dele em todos os aspectos, né? É considerado por muitos o sucessor do Dino Zoff, Combi. Também tem o goleiro Combi, né? Foram 927 partidas no total. Bastante jogos aí. Continuando a história dos goleiros, claro que nós temos o nosso querido e amado e eterno Tafarel, né? Dispensa apresentações, Tafarel, goleiro de seleção internacional. No Brasil nós temos também o Emerson Leão, Palmeiras, Corinthians, seleção brasileira, são os principais pontos, né? Manga só um adendo. Por que eu não coloquei os dados dos goleiros nacionais? Eu acredito que a curiosidade vai em conta dos internacionais. Nossos goleiros nacionais nós já conhecemos bem, mas eu fico para trazer numa próxima apresentação todos os números dos nossos goleiros. Tem um goleiro brasileiro, Barbosa, goleiro da final de 1950, goleiro negro da seleção na época. O goleiro mais injustiçado de todos os tempos. Ele carregou o peso nas costas durante décadas, pelo Brasil ter perdido a final para o Uruguai em 1950, com mais de 150 mil pessoas no Maracanã. O Brasil perdeu por 2-1. Então ele que carregou toda a culpa. Injustiça, né? Nós temos no Brasil o Fábio, que é um excelente profissional, goleiro do Cruzeiro hoje, atua até hoje. O Dida, ex-goleiro, né? Milan, Corinthians, Cruzeiro. Vitor, ex-Atlético Mineiro, Paulista também. Rogério Ceni, quem não conhece o Rogério Ceni? A carreira inteira dedicada ao São Paulo. E o nosso saudoso, né? O meu eterno ídolo aí, acho que é o único ídolo que eu tenho no futebol, Marcos, né, goleiro do Palmeiras, só jogou no Palmeiras, assim como o Rogério e o Fábio só jogaram em um clube. E eu queria estar apresentando para vocês, né, essa parte, mas eu não sei o que está acontecendo aqui, que não está aparecendo. A função do goleiro é evitar, né? Evitar que o clube marque pontos. Justamente por ser a sua função diferente dos demais jogadores, né? Todos os jogadores é diferente a função do goleiro. Ele é protegido por regras específicas. Enquanto os demais jogadores são proibidos, na maioria dos desportos, de utilizar alguma parte do corpo, ele pode utilizar qualquer parte do corpo, né? O goleiro do futebol, ele pode defender com a cabeça, com a mão, com o pé, com o joelho, com as costas, da maneira que ele achar melhor. No futsal também, no handball também, no hóquei também, no polo aquático, para ele defender uma bola com o pé é praticamente impossível, né? Eu acho que não existe essa hipótese. No futebol de areia também, no sintético também. Então, são diversas partes, né? A diferença é assim, ó, no handball ele só pode sair de dentro da área com a bola em mãos. Então, ele defende com o pé e com a mão, mas ele só pode sair de dentro da área com a bola em mãos. Mas ele não pode retornar para dentro da área com a bola novamente. No futebol, ele só pode sair de dentro da área com a bola nos pés. Ele pode defender com a mão e com o pé. Certo? Continuando, a, hoje eu considero, né, a minha profissão e de muitos colegas que eu tenho também, o, antes de falar do preparador de goleiros, a, o goleiro, né, perdão, o goleiro é uma das mais exóticas do futebol, uma profissão das mais exóticas, né? Ela foi criada em 1871. Olha só, 1871. Então, lá no começo, eles podiam pegar a bola com a mão.
não podiam pegar a bola com a mão, né? Mas aí ganharam espaço. Hoje pode, não, deve, é responsabilidade dele pegar a bola com as mãos. De 1880 a 1890, né, os clubes ingleses procuraram goleiros altos e pesados, imaginando que quanto mais alto, mais pesado, melhor ele fecha. Tanto é que na época um goleiro inglês, o Folk, né, ele tinha 1,90 m e 140 quilos, né? Imagina. Então na época a regra não impedia de ninguém empurrar ele para atrapalhar. É bem complicado, né? Já em 1891, fala galera, tive que retornar novamente aí, terceira vez, dando probleminha aqui. Eu acredito que vocês não viram nem o vídeo, né? Que eu apresentei no começo da Chapecoense. Mil perdões. Ao vivo tudo é mais divertido. Bom, então vamos lá. Dando continuidade aí, lembrando que essa live é apoio e realização da Secretaria de Esporte de Franco da Rocha. Toda semana tem live, capoeira, judô, kung fu, karatê, a defesa pessoal, vôlei de praia, preparação de goleiros, né, skate, entre outras. Tá? Então segue a gente aí no Facebook, YouTube, Instagram. Tem a página também Loucos por Esporte, que é da Prefeitura também, da Secretaria de Esporte de Franco da Rocha. E eu estou quebrando quase tudo aqui. Bom, eu estava falando que em 1871 surgiu a profissão de goleiro, né? Cheguei até 1891 com o nosso amigo aí, o Folk, de 1,90 m e mais de 140 quilos. Imagina o goleiro com 1,90 m e 140 quilos. O pessoal que está acompanhando, eu peço desculpas, tá? Tem algum problema aqui, tá tendo, desconectou 2 vezes, caiu mesmo, travou, a apresentação não aparece, mil perdões, mas eu vou deixar no Facebook depois a apresentação, para vocês darem uma olhada. Vou gravar esse vídeo com a apresentação e vou postar no Facebook para vocês. Pode deixar, tá bom? Vocês não vão perder essa não. Bom, em 1891, olha, o goleiro ele surge em 1871, então 20 anos depois surge o pênalti, né, que é onde os goleiros conseguem se consagrar, muitos deles, né. Em 1913, o goleiro não pode mais pegar a bola com a mão fora da área. Ué, antes podia? Galera, é bem interessante. 1914, Marcos Carneiro de Mendonça. Perguntinha do professor. Quem foi o primeiro goleiro a defender a seleção brasileira de futebol? Quem vai me responder? Oi, Kemily. Boa noite. Nossa, tá com barulho de novo. Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Vou até desconectar o áudio para ver se melhora. Melhorou o barulho? Então, Kemily, responde para mim. Quem foi o primeiro goleiro? Fabiana está acompanhando a gente também, falou que tá barulho. Fabiana, minha esposa querida. Quem foi o primeiro goleiro a defender a seleção brasileira de futebol? Pelé? Ela falou lá do campo, Pelé. Lá do campo, ó, lá do quarto. Tô até querendo jogar já. Ninguém, eu acabei de falar o nome do senhor Marcos Carneiro de Mendonça, né? Foi o primeiro goleiro a defender a seleção brasileira. Em 1938, um goleiro brasileiro, né? Jaguaré, que nome lindo, Jaguaré. Ele estava lá no Olympique de Marselha. Alguém sabe onde fica? França. Na França. Ainda existe esse clube até hoje. Ele já tinha passagem pelo Vasco. Ele foi o primeiro goleiro da história do futebol a marcar um gol. Ele foi contra o Metz. Liga Francesa também. De pênalti.
né? Há pouco tempo atrás o Rogério fazia isso brincando, né? O Rogério, o Chilavert, fazia isso brincando. Aí, no caso aí, o Jaguaré, nome exótico, né? Foi o primeiro goleiro a fazer um gol. O primeiro gol de goleiro na história do futebol, 1938, pelo Jaguaré, ex-goleiro do Clube de Regatas Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro. Bom, ainda na década de 30, o Jaguaré foi o primeiro goleiro a usar luvas. Antes não usava luvas. Muito mito, muita história e muita coisa sobre luvas. Nós vamos chegar nessa parte. Ai, vai cair tudo aqui. Vamos dar continuidade. Agora a gente já entra. Tem outras curiosidades, né? Falei de Jaguaré, o Yashi, um dos maiores goleiros da história, media 1,89 m. Não era tão alto assim, mas, no entanto, era exceção em meio aos arqueiros de 1,75 m, 1,80 m. No caso do Gilmar, né? Gilmar dos Santos Neves, goleiro brasileiro, tinha 1,80 m. Década de 70, goleiros começam a inovar os uniformes. Sai o preto, que o Yashi havia deixado como marca, né? E entra os uniformes tradicionais. E uma história bem interessante, o Raul, os goleiros do Flamengo. O Raul foi disputar um jogo e quando chegou no jogo, lembraram. E o uniforme do goleiro? Esqueceram o uniforme do goleiro. Foi um mundial, se eu não me engano, foi um mundial que o Flamengo foi disputar. E ele chegou no jogo e falou, poxa, peraí, como assim esqueceram o uniforme? Esqueceram o uniforme do goleiro. E agora? O que vai fazer? Aí parece, se eu não estou esquecido, um dos integrantes da comissão comprou um agasalho de moletom amarelo, sem número. Olha só que interessante. E ele usou durante o jogo, numa final de mundial. Ele usou como uniforme. Disputou a final, o Flamengo foi campeão mundial, né? E ele disputou a final com um uniforme, um agasalho amarelo. Bacana, né? Tem muitas histórias, galera. Muita. Se a gente parar para conversar, como eu falei, a gente vai até às 11 da noite contando história. Para depois falar do que é ser goleiro, entendeu? Ou não precisa ser goleiro, qualquer outra posição. Em 1976, né, como já tinha dito antes, em homenagem aos goleiros, um grande goleiro que estava em ênfase na época, vocês lembram o nome? Foi oficializado o Dia do Goleiro, 1976, né? Pela educação, o Exército, a parte da educação física do Exército. Bom, em 1982, a punição por sobrepasso. Quem sabe dizer o que é sobrepasso? O goleiro não podia dar mais que 4 passes, mais de 4 passos com a bola em mãos, perdão. Se ele segurasse a bola, encaixou onde ele estiver, segurou, defendeu. Aí ele desse 5 passos, ia ser marcado sobrepasso, né, para o goleiro. Bom, aí a gente parte agora para 2006. Olha a curiosidade interessante. O Rogério Ceni se torna, né, a partir desde 2006, o maior artilheiro, goleiro artilheiro do futebol. Em 2006, eu estou contando só até 2006, tá? Ele se tornou o maior goleiro artilheiro de todos os tempos. Então lá o Jaguaré, né, fez o primeiro gol de pênalti em 1938 e em 2006 Rogério se torna o maior goleiro artilheiro de todos os tempos. E em 2008 até hoje, o goleiro Zete, ex-goleiro de São Paulo, Palmeiras, Santos, ele
abre uma escola especializada para formar goleiros. É lá na Avenida Santa Amaro, se eu não estou esquecido completamente. Então, falar de goleiro, galera, a gente tem, nossa senhora, a gente vai longe. Tem muita história, né? Espero que vocês estejam gostando. Põe nos comentários aí alguma pergunta que eu respondo. Tá? Se eu não conseguir responder agora, depois com certeza eu vou responder. Curte, comenta, sugestão, crítica. Lembrando que essa live é oferecida pela Secretaria de Esportes de Franco da Rocha, onde toda semana nós temos live de capoeira, karatê, kung fu, judô, pilates, vôlei de praia, treinamento de goleiros, skate, dança, axé, que eu esqueci de falar nas outras vezes que eu disse, né? E eu acho que eu vou levar umas broncas, brincadeira, tá? Então, toda semana a Secretaria de Esporte tem uma live especial para vocês, tá? Nessa pandemia nós estamos em casa, mas mova-se, entre em atividade, isso auxilia e muito. Bom, dando continuidade, agora a origem das luvas. E agora, a origem das luvas. No dia 12 de fevereiro de 2019, nós perdemos um dos maiores nomes da história do futebol, né? O Gordon Banks. Ele veio a falecer aos 81 anos de idade, né? Banks é responsável por uma das defesas mais espetaculares em Copas do Mundo. Foi uma cabeçada do nosso saudoso e amado Pelé. Deu aquela cabeçada pro chão e o Gordon Banks conseguiu realizar a defesa. Bom, de onde surgiu, né? Alguém tem noção de onde surgiu? Quem foi o primeiro goleiro a utilizar? E do que era feita? Nossa, e agora? Será que alguém vai responder? Fabiana comentando aí. Obrigado, Fabiana. Meu amor. Precisa não? Tá bom. Fabiana Silva, obrigado pelo apoio, Fabiana. Giovanni Destre. Obrigado pelo apoio, Giovanni, tá acompanhando a gente. Bom, eu fiz a perguntinha, ficou no ar. Vamos dar sequência. Então, segundo alguns registros históricos, as primeiras luvas, elas surgiram ainda na década de 20, pelo goleiro do Nuremberg, um alemão, Heinrich Stufald. Tomara que eu tenha pronunciado certo. Então, lá na década de 20, então, ele utilizava uma luva de lã. Olha só, luva de lã, que também facilitava o domínio na bola, quando a bola era molhada. Ou talvez, tenha um fato mais conhecido, que foi o Ricardo Zamorra. Na mesma época, passou a utilizar um instrumento de lã. Dizem que apenas por vaidade, questão de etiqueta do homem na época. Ele não tinha como, eu vou usar isso aqui, que é um equipamento que vai melhorar a minha performance técnica como goleiro. Não, mais uma questão, uma questão de vaidade mesmo, né? Bom, então, depois desse caso, eles inspiraram nos anos 40 o Charlton Semberten e o argentino Amadeu Carrizo. Castelhano eu consigo falar um pouquinho melhor. O Amadeu Carrizo. Então, famoso pelos grandes lançamentos com a mão. O Carrizo tinha uma potência e uma força e vocês não fazem ideia. Fazia lançamento da meta, do gol até para frente do meio de campo. Diziam que as luvas absorviam o calor, esses dois, o Charlton e o Carrizo. Bom,
Enquanto isso, no Brasil, vamos voltar lá no Brasil, nos anos 30, o nosso querido goleiro que fez o primeiro gol de pênalti, né? O Jaguaré, após voltar de Barcelona, né? Ele passou a jogar com luvas e gorro. Só que assim, na época, galera, eles usavam porque era vaidade do homem mesmo. Alguns equipamentos eles usavam na época por estilo próprio, né? Estilo. Bom, aí em 1934, um homem chamado Carl Husch fundou a empresa que leva seu sobrenome e passou a se especializar na criação do instrumento, que é a Husch, as luvas Husch. Porém, só a partir de 1960 que os goleiros começaram a usar direto, né? Rotineiramente. Eles começaram a usar a partir de 1960. Bom, então lembrando que a luva ela pode absorver o impacto, ajuda a absorver o impacto, ao mesmo tempo que ela dá um aumento na amplitude do goleiro, alguns milímetros, alguns centímetros da luva, auxilia para o goleiro chegar até a bola. Então isso dá um pouco mais de amplitude, melhora a aderência, olha só, melhora a aderência para segurar, para defender a bola, né? E além do mais, a luva é um equipamento de segurança em todos os aspectos, né? Então consegue segurar, consegue espalmar, consegue fazer um encaixe melhor, dias de chuva, essa aderência, dependendo da luva, depende da luva, consegue ter essa aderência melhor, é claro, né? Eu tô só olhando uma colinha minha, a gente tem que ter cola, né? Achei, porque em 1966, o Wolfgang Freiherr, né, na época ele era o goleiro do 1860, lá de Munique, foi o primeiro a testar. Olha só o que ele fez a luva dele, com pedaços de raquetes de tênis na palma das luvas. Ele queria testar para ver se dava mais aderência, né? Então alguns fatos históricos, né? Lembrando que o Raul, nosso saudoso, Raul não, perdão, Félix, nosso saudoso Félix, na Copa de 1976, ele fez uma defesa simplesmente monumental. E ele estava sem luva. Então, na época, a luva era uma opção, né? Hoje é regra. Tem que usar equipamento sim, né? Sem luva, você vai sofrer um pouquinho. Na época eu acho que era um pouquinho mais complicado porque a bola era um pouco mais pesada e era de um material mais resistente, couro, né? Hoje é sintético material, então a bola é mais leve, os jogadores são mais preparados para chutar uma bola, treinamento de força, treinamento de potência, né? Antigamente não tinha muito isso. Então, para ter um jogador que chutava bem, era raro. Hoje, posso colocar assim, todos chutam forte, poucos chutam bem. Bom, agora eu vou entrar num ponto, a gente está encerrando. Não dá para você encerrar ainda não, ainda tem um tempinho. Sei que já tinha estourado o tempo. Bom, então a gente entra num ponto bem interessante, que agora eu vou falar para vocês da lista de goleiros com maior tempo sem sofrer gols, né? Eu vou falar de 10 nomes. Isso é referência FIFA, todos são reconhecidos pela FIFA, tá? A contagem de tempo são levados apenas os minutos em campo. Então, quando ele não estava atuando ou era substituído, não contava. Quando o gol sai depois dos 45 minutos de qualquer um dos tempos, né? Ou seja, eles não consideravam os intervalos de uma temporada para outra. Era enquanto ele estava lá os 45 minutos em campo, né? Então, vamos ver quem são os goleiros? O primeiro é o nosso querido, vamos de ator esse, hein? Mazzaropi, né? Goleiro do Vasco. E ficou de 1977 a 1978, ele
retém o recorde mundial até hoje, como o goleiro que passou mais tempo sem tomar gol, né? Ó, pode ver que há um ano. Ele ficou exatos 1.816 minutos sem levar um golzinho sequer. Se a gente pegar aí 1.816 minutos e dividir por 45, equivale a 40 tempos, ou seja, 20 jogos. Acertei? São 40 tempos e 45 minutos sem levar um gol. O segundo da história é o Neneca, ex-goleiro do Náutico, meados de 1974. Ele ficou 1.636 minutos. Lembrando, galera, que essas informações, às vezes, tem um erro tem uma porcentagem de erro, né? Porque na época não se registrava 100%. Hoje em dia, se registra 100%. Tá? Mas eu não sei dizer qual que é esse erro, essa porcentagem de erro, né? O terceiro goleiro é o Jorge Reis. Ó, todos os goleiros brasileiros, hein? Do Rio Branco. Ele ficou um ano sem levar gols, 1.604 minutos. Depois nós temos o El Batal, que é o goleiro do Al-Ahly, do Egito, 1.442 minutos. O Dani Verlinden, né, do Brugge, da Bélgica, ficou 1.390 minutos. Esse nome é mais divertido. Bujubashi, goleiro da Universidade Católica, 1.352 minutos. Van der Sar, 1.311 minutos. Abel Rezino, 1.275 minutos. Esse é o Van der Sar é o mais recente, tá? É o recorde no campeonato inglês. Ele detém o recorde no campeonato inglês, de 2008 a março de 2009. Aí nós temos depois um outro brasileiro, o Daniel Tenenbaum, né, que ele jogou no Maccabi Tel Aviv, de Israel. Então ele ficou a temporada de 2018, 2019, 2019, 2020 e é um recordista no campeonato israelense, com 1.272 minutos sem tomar gol. E no Campeonato Paulista de 1987, o nosso saudoso e querido Zete, na época ele atuava pela Sociedade Esportiva Palmeiras, ficou 1.238 minutos sem ir buscar a bola dentro da rede. Gesimar Oliveira, nosso mestre de capoeira, Tico, professor Tico, mestre Tico, saudação, obrigado por estar acompanhando aí, abraço. Aí, galera, agora a gente vai para os goleiros, no caso do Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais importantes aqui no nosso país. Nós temos o primeiro goleiro que mais ficaram sem levar gols. Assim, eu fiz uma lista aqui de 15 goleiros. Dentre eles, eu tenho deixa eu contar aqui, 2, 3, 4, 5, 6 goleiros que atuam até hoje. Então, esses goleiros que atuam, temos o Fábio, que de 170 jogos pelo Cruzeiro, ele ficou 17 sem tomar gols. O Vanderlei, do Grêmio, de 115 jogos, ele ficou 12, também sem levar gols, O Cássio, Corinthians, de 102, ele ficou 11 jogos sem levar gols. O Everton, do Palmeiras, que de 85 jogos, ele conseguiu ficar 8 sem levar gols. Esses são alguns. Está chegando ao fim a nossa apresentação. Eu tinha alguns vídeos para apresentar para vocês. Infelizmente, galera, eu não consigo dominar essa ferramenta chamada Facebook ainda. Mas eu prometo que eu vou fazer a apresentação, vou gravar o vídeo com toda a apresentação, todas as informações e vou deixar postado aí na minha página para vocês seguirem. Tá bom? Mais uma vez quero agradecer a todos que acompanharam,
compartilharam, que seguiram a gente aí. Tem alguma dúvida, pode colocar. Tem alguma pergunta, pode fazer, que posteriormente aí eu vou estar respondendo. Se alguém quiser entrar em contato comigo, quiser perguntar alguma coisa referente a goleiros, né? Nessa apresentação que eu vou fazer, eu vou deixar o meu contato, tá bom? A professora está entrando em contato, alguma, tá? Gostaria muito de agradecer, lembrando que essa live é oferecida e tem total apoio da Secretaria de Esporte de Franco da Rocha. Segue a gente no Facebook, né, Secretaria de Esporte Franco. Segue no YouTube, no Instagram. Também tem a página Loucos por Esporte, Facebook, Instagram, YouTube. Bom, agradeço muito a todos. Espero que tenham gostado dessas informações. Foi bem básica, bem simples, mas com o tempo a gente vai melhorando, a gente traz mais informação. Sigam as recomendações. Agora, o melhor de tudo é lutar pela vida, né? Fique em casa, treine em casa, busca as informações, tira curiosidade, pergunta para o professor da sua atividade física preferida, que você tanto ama fazer, tá? Acompanhe nossas lives, já estava esquecendo. Acompanhe as nossas lives. Capoeira, skate, vôlei de praia, treinamento de goleiros, pilates, kung fu, karatê, judô, defesa pessoal, dança, axé, aeróbica, alongamento. São várias lives que nós temos aí, tá bom? Não sei se nós vamos continuar, mas qualquer dúvida, entra na nossa página, segue nosso canal, compartilha o vídeo para nós, curte aí, beleza? Um grande abraço no coração de vocês. Qualquer dúvida, professor Anderson, estou à disposição, tá bom? Espero que retornemos o mais breve possível às atividades, mas, enquanto isso, vamos cuidar, porque sem vida nós não vamos para lugar nenhum. Grande abraço no coração, beijo, fica com Deus.